Boa tarde, pessoal. Então, essa é a aula 2 de propriedades da matéria. A primeira aula foi aquela que a gente viu de maneira síncrona nessa semana. E agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo. A gente vai iniciar vendo algumas classificações das propriedades periódicas. Então, a primeira classificação que a gente vai ver são em relação às observações, que podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas, sendo que as qualitativas são aquelas que não envolvem números, ou seja, elas não podem ser mensuradas. Exemplos. Temos as cores, a gente pode dizer que é uma cor azul, um rosa, um verde, um azul turquesa. A gente pode especificar um pouco mais sobre essa classificação em relação às cores, mas a gente não atribui números. Claro, a não ser quando a gente for utilizar códigos para falar dessas cores, mas de qualquer jeito não é mensurar, né? É apenas um código para se referir a determinadas cores. Então, o brilho também é algo que a gente não pode mensurar. A gente pode falar que um brilho é metálico, que a gente tem um brilho opaco, que a gente tem um brilho do tipo leitoso, diamantino, várias classificações em relação ao brilho, mas todas qualitativas. Os odores, os cheiros também é uma propriedade que, embora a gente possa falar em intensidade, né, se a gente sente um cheiro muito forte ou mais fraco, a gente não atribui números a isso. Então, a gente vai falar sobre um cheiro mais adocicado, mais amadeirado, mais ácido. A gente atribui sempre classificações qualitativas para essas observações. Já as observações quantitativas são aquelas que podem sim ser mensuradas, a gente consegue atribuir um valor a elas. Então, por exemplo, a massa, né? Eu posso utilizar uma balança para medir a massa de alguma substância. Volume, a gente consegue medir também. A temperatura. E é importante observar que essas observações quantitativas, elas são então chamadas de grandezas físicas, e elas são expressas em unidades. Quando eu vou falar em massa, eu posso comprar 1 quilo, por exemplo, de arroz, 1 quilo de trigo, eu posso comprar uma garrafa de meio litro d'água, quando a gente fala em volume. E quando a gente vai falar em temperatura, por exemplo, posso dizer que hoje está uma temperatura agradável de 20 graus Celsius. A gente sempre vai relacionar com uma unidade. Outras classificações. Temos propriedades intensivas e propriedades extensivas. Então, as intensivas são aquelas que não dependem da quantidade de matéria. Então, a cor, que a gente já tinha comentado. Se eu tenho uma substância, uma folha, que ela é verde, se eu tiver 10 folhas, elas vão continuar sendo verdes, então elas não dependem da quantidade de matéria. O brilho, a mesma coisa, ela vai depender de que substância que eu tenho, mas não da quantidade que eu tenho. O cheiro, então vejam que muitas daquelas propriedades que a gente tinha classificado como qualitativas, elas são consideradas propriedades intensivas. Já as propriedades extensivas, aqui é um V, tá, pessoal? Dependem da quantidade de matéria. Então, se eu aumento a quantidade de matéria, né, o número de moléculas ali, eu também vou alterar essa propriedade. Por exemplo, o volume. Se eu pego uma quantidade de moléculas, elas vão estar associadas a um dado volume. Se eu aumentar, se eu dobrar o número de moléculas, esse volume também vai dobrar. Então, está associado com a quantidade de matéria. E o mesmo para a massa, né? Mas já em compensação, se eu pego, por exemplo, a densidade não muda. Se eu pegar 1 litro d'água, se eu pegar 10 litros d'água, a densidade, que é a relação de massa e volume, ela vai ser sempre próxima a 1 grama por ml, né? Então, a densidade não varia dependendo da quantidade de matéria, ela vai variar de acordo com outras propriedades, né? Mas não em relação à quantidade de matéria. Temperatura também é uma propriedade intensiva, assim como a densidade.
A temperatura ela não depende da quantidade de matéria. Então, vamos falar de algumas grandezas físicas em específico. A primeira delas é a massa, que é sempre representada por essa letrazinha M. Ela está diretamente relacionada com a quantidade de matéria, né? Mas ela não vai representar a quantidade de matéria em específico. Não vou dizer, a quantidade de matéria em específico é quantas moléculas, quantos átomos, certo? Mas ela é diretamente proporcional. Unidade de medida segundo o Sistema Internacional de Medidas que padroniza essas unidades. É o quilograma. Isso quer dizer que a gente sempre tem que usar o quilograma? Não. Mas essa é a unidade de medida no Sistema Internacional. A unidade que a gente vai utilizar, ela vai depender muito do que a gente está falando. Então, por exemplo, o arroz, se eu vou comprar, eu vou expressar essa massa em quilogramas, porque é o que faz sentido para a gente. Eu vou comprar 1 quilo, eu vou comprar 5 quilos de arroz, eu não vou dizer, vou comprar 1000 gramas, eu vou comprar 1 milhão de miligramas de arroz, né? Se eu vou comprar em compensação um remédio, quando eu vou falar lá a concentração que eu preciso, qual é a quantidade do princípio ativo desse remédio, geralmente ele vem expresso em miligrama. Então, eu vou lá na farmácia e vou dizer, eu quero um paracetamol 750 miligramas, que vai me indicar a massa que tem de paracetamol em cada comprimido. Então, para fármacos, faz sentido a gente utilizar miligramas. Aqui tem uma reportagem do G1 que fala ali, a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, a estrutura terá que suportar 960 toneladas durante o teste de carga. Faz sentido a gente ir lá e falar essa massa em gramas ou em quilogramas? A gente vai estar tratando de massas muito elevadas, então faz mais sentido nesse contexto utilizar a unidade toneladas. Então veja que embora a gente tenha uma unidade de medida no sistema internacional, a gente vai utilizar aquela que se adequa para cada contexto. O equipamento que a gente utiliza para medir a massa é a balança. Essa todo mundo já viu, existe a balança da farmácia, que vai medir massas maiores, né? A nossa massa corpórea, então 70, 60 quilogramas. Tem a balança que a gente utiliza na cozinha de casa, que vai medir até talvez 1 quilo e pouco, mas geralmente vai estar expresso em gramas, por exemplo. Tem a balança que vai ser utilizada para produzir o remédio, e aí essa balança tem que ter uma precisão muito grande, a gente precisa ter uma balança que pese na casa dos miligramas. Então, também, assim como a gente tem a unidade que se adequa para cada contexto, a gente tem uma balança que vai ter uma precisão que também se adapta a cada contexto. Já o volume é uma outra grandeza que a gente trabalha bastante dentro da química, dentro da física, e ela está relacionada com o espaço ocupado por um corpo. A unidade de medida no sistema internacional é metros cúbicos. Essa é uma grandeza que é pouco utilizada no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma garrafinha de água, eu vou expressar aquele volume em ml, por exemplo, 500 ml. 1 metro cúbico, para vocês terem noção de que volume é esse metro cúbico, imaginem uma caixa, né, uma caixa cúbica com todas as medidas iguais, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, isso é o que vai fechar um volume de 1 metro cúbico. 1 metro de largura por 1 metro de profundidade por 1 metro de altura. É volume pra caramba. Isso, se a gente fosse pegar o equivalente em litros, é 1000 litros. Ok? Já o ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, pense uma caixinha com 1 centímetro por 1 centímetro de profundidade por 1 centímetro de altura. Isso fecha ali 1 ml, que é equivalente a 1 centímetro cúbico. Unidades de medida ali, uma piscina em compensação. Para vocês terem noção,
o volume de uma piscina de 2.500 metros cúbicos. Se a gente fosse expressar em litros, seria o equivalente a 2,5 milhões de litros. É muita coisa. Então, é mais fácil a gente pensar nas dimensões de uma piscina e chegar na conclusão do volume dela em metros cúbicos. Então, novamente, veja que a situação do contexto se adequa também para a gente fazer a escolha da unidade de medida para volume. Aqui a gente tem algumas vidrarias e equipamentos utilizados em laboratório para fazer medida de volume. Então, esse aqui é uma pipeta. Essa aqui é a pera, que ela vai conectada lá em cima na pipeta para ajudar na sucção do líquido por essa pipeta. Então, para ajudar a subir o líquido no interior. Essa aqui, essa vidraria é uma proveta. Esse aqui não é utilizado especificamente para medir volume, e sim para preparar soluções, para preparar algumas amostras de volume conhecido, que é o balão volumétrico. E essa aqui é uma micropipeta, que é quando a gente precisa trabalhar com volumes pequenos e muito precisos. Todos esses instrumentos a gente tem no laboratório ali do Instituto. A temperatura, então, outra grandeza, ela mede a energia cinética média das partículas de um sistema, ou seja, com que velocidade, em média, as partículas ali estão se agitando no interior de uma substância. Quanto maior é o grau de agitação, maior é a velocidade, maior é essa energia cinética e maior é a temperatura. A unidade de medida pelo sistema internacional é a unidade de Kelvin. Veja que não é graus Kelvin, é apenas Kelvin. A gente utiliza pouco, porque se a gente fosse trabalhar com a unidade de Kelvin para as temperaturas que a gente tem no nosso dia a dia, a gente teria ali 300 e poucos Kelvin. Então, a gente tem uma escala com outra unidade de medida para a temperatura que se adequa mais para o que a gente precisa no nosso dia a dia. E, neste caso, o que a gente utiliza aqui é graus Celsius, né, no Brasil. Mas, por exemplo, se a gente vai lá para os Estados Unidos, é comum a gente ver a utilização da escala em Fahrenheit. Talvez vocês já tenham visto em física como é que se faz a transformação de uma unidade em outra para a temperatura. A gente não vai trabalhar aqui com isso, né? Então, veja, ó, 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin. Não compensa a gente trabalhar, mas é importante que vocês saibam, porque muitos dos cálculos de física e química envolvendo calor, envolvendo temperatura, vai ser preciso usar a unidade no sistema internacional, senão os cálculos de vocês não vão dar certo. Equipamento utilizado é o termômetro, né? A gente tem termômetros que nem esse aqui, que usa infravermelho para determinar, né? A gente tem aqui, ó, esse ferro que está aquecido a uma temperatura ali de 200 a 450 graus Celsius. A gente sabe isso pela coloração que atinge essa cor mais para o avermelhado do ferro. E a outra propriedade que a gente também já tinha citado, né, é a densidade. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa de um material com o volume ocupado por esse material. A maneira de fazer o cálculo é densidade igual a massa sobre volume. Lembrando que no sistema internacional massa é quilograma e o volume é medido em metros cúbicos. Então, pelo sistema internacional, o que a gente tem é, se o cálculo é a razão dessas duas grandezas, massa dividido pelo volume, a unidade também tem que ser a unidade de massa dividida pela unidade de volume no sistema internacional. Essa não é a mais utilizada no nosso dia a dia, né? O que a gente utiliza muito? Gramas por centímetro cúbico, que é o equivalente a gramas por ml. Essa é a que a gente mais utiliza. E um ponto importante que eu falei que a densidade não depende da quantidade de matéria, mas depende de outras propriedades. No caso da densidade, depende da temperatura.
né? E, claro, da composição, qual é a substância química que a gente está trabalhando. Se eu vario a temperatura, eu vario também a densidade. E por isso, quando a gente fala em densidade, a gente fala a densidade da água a tal temperatura é de 1 grama por ml ou de 0,99 gramas por ml, sempre associado com uma temperatura. Então, aqui só tem algumas imagens para vocês associarem com a questão da densidade. Então, o primeiro aqui, ó, eu ia lhe prevenir, o Mar Morto é 6 vezes mais salgado que os outros mares e tem uma densidade tão grande que o corpo humano não pode afundar. Então, veja que a gente tem ali um cara pesado pra caramba, mas que não afundou no Mar Morto. Por quê? Quando a gente acrescenta sal na água, o que acontece? A densidade da água aumenta. Uma hora faça um experimento em casa, ó, peguem um copo d'água, um com água pura, e outro com água, mais uma quantidade razoável. Coloca umas 2 colheres aí de sal. Água mais sal. E ali dentro, faça um experimento de colocar um ovo nos dois. E vejam o que acontece, ok? Observem se o que a gente vai ver é a mesma coisa ou pelo menos reflitam sobre. Veja que aqui tem água mais sal e a densidade da água aumentou muito, né? Se a densidade aumenta, a gente tem essa tendência de flutuar, porque a gente acaba tendo uma densidade mais baixa que a da água. A tendência é, quem tem densidades menores, fica em cima. Quem tem densidade maior, fica embaixo. Outra situação aqui, ó, tem um Cebolinha andando com o seu balão de gás hélio. Então, aqui a gente tem gás hélio, que é aquele... O gás hélio, ele tem uma densidade que é menor que a do ar, né? Então, a densidade é menor. E, portanto, flutua. Já no caso do anjinho, né? Como ele voa, ele pegou um balão de ar. Que aí ele vai ficar ali no chão, né? Já que a densidade é a mesma da densidade do ar que está fora desse balão. E outra coisa interessante é que a gente observa que a água ela tem um comportamento um pouco diferente de outras substâncias em relação à densidade. A tendência é o quê? Que quanto mais frio a gente tem um meio, mais denso ele fica. Ou seja, quanto menor é a temperatura, maior é a densidade. Então, isso é o que a gente geralmente observa, que a densidade aumenta com a diminuição da temperatura, mas não para a água. Se a gente colocar uma pedrinha de gelo em cima, ali junto com um copo d'água, a gente vai ver que a pedrinha de gelo flutua, isso porque ela é menos densa do que a água líquida. Isso é bem importante para a manutenção da vida nos lagos durante o inverno. Por isso que a gente tem lá que o gelo ele se forma na parte da superfície. E ele ajuda atuando como um isolante térmico. Então, ele permite que essa água que está aqui embaixo se mantenha um pouco mais aquecida e mantenha a vida. Se a gente tivesse o gelo sendo mais denso, a gente ia ver que o gelo ia se acumular na parte de baixo do lago e, à medida que fosse passando o tempo, ia congelando tudo. E quando congelasse tudo, a gente congelaria tudo que tem de vida ali de baixo também. Então, veja a importância dessa característica particular da água, de ter o gelo com menor densidade para a manutenção da vida nesses lagos. Então, para essa aula, era isso que eu queria apresentar para vocês. Essas grandezas, muitas de vocês já devem ter ouvido falar. E agora, também encaminho para vocês um vídeo de um experimento para determinação de densidade. Eu fiz em casa mesmo, né? Com alguns aparelhos, né? Claro, tinha uma probetinha que eu comprei, uma balança que eu utilizo na minha cozinha no dia a dia. E aí vocês observem esse vídeo, ok? Do experimento realizado. E ainda tem mais um vídeo que é para um exercício.
Eu apresento os dados obtidos para vocês e vocês vão fazer a determinação da densidade daqueles materiais selecionados, ok? Então, fica aí uma tarefinha para vocês.